Bom dia a todos. Bom dia. Todos estão bem? Muito. Opa. Sim? Sim. Lembrando que os que não estão se sentindo bem vão ficar bem. Vão se sentir melhor. Essa é a mágica que acontece dentro do centro espírita. Então, só que para que essa mágica, que não é do Harry Potter, funcione, nós precisamos estar em sintonia com a providência divina que está aqui presente. Então eu peço a vocês, lembro a vocês, que se concentrem neste momento, aqui dentro dessa casa, com as energias puras e boas que estão aqui no ambiente. Como é que eu faço isso? Quando começar a pensar em casa, naquela roupa que você deixou na secadora, que já deve estar amassada, não devia ter feito isso, ou aquelas outras coisas que vai fazer amanhã, volta para cá. De preferência, acompanhe a reflexão do dia na apresentação, mas às vezes não, minha voz é chata, vocês não estão gostando. Foca, mas volta aqui em conexão com a espiritualidade presente para que eles possam sintonizar com você e dar o que você está precisando no momento. Tá bom? Vamos lembrar disso? Porque senão não adianta nada. Senta aqui, bloqueia tudo e aí fica como, né? Para receber o máximo que a gente puder. E hoje, a palestra, a reflexão, a conversa da manhã vai ser sobre a verdade. Coisa simples, uma coisa muito simples, a verdade. E a gente sabe que hoje nós vivemos numa época que nunca tivemos tanto acesso à informação. Lembra que para conseguir fazer as pessoas mais jovens, vocês não vão saber do que eu estou falando. E como diz o Leandro Carnal, o professor Leandro Carnal, depois a tia explica o que eu estou falando. Mas para as pessoas que já têm um RG mais aproximado com o meu, vão saber do que eu estou falando. E pra gente era difícil, quando a professora falava assim, que tinha que fazer um trabalho de escola, lembra? Lembro. Onde que a gente ia? Ia na Barça, ou na Britânica, quem tinha dinheiro tinha em casa, né? Você sabia que a pessoa tinha dinheiro, que ela tinha a biblioteca britânica, a Barça, né? Você achava chique. Lá em casa meu pai pagou em várias prestações, mandou fazer até uma estante para pôr a Barça. A Barça era mais valiosa que a gente, não podia acontecer. A gente caía no chão, não tinha problema. Com a Barça não podia acontecer nada. Então, para conseguir informação era difícil, não era? Hoje não. Hoje a informação está onde? Google. Na palma da celular. Pega o telefone, deixa eu ver uma coisa. E tá ali. E é bom isso? É bom. Muito bom. Só que complicou algumas coisas. Sim, sim. O que complicou? O que ficou agora mais difícil, que não era tão difícil antes? Descobrir que é realmente verdade. Saber o que é verdade. Porque a gente lê um monte de coisa, não é? Agora, o que é verdade? E a verdade é importante saber a verdade. Vou contar pra vocês uma historinha. Eu nunca conto historinha geralmente, mas hoje eu tô no mood de historinha e é domingo. Eu falei, vou contar uma historinha hoje. Então a historinha é a seguinte. Tinha um príncipe. Trouxe até a fotinho de um castelo, que é um castelo na França. É o Castelo Jabot. Coisinha simples assim, casinha simples. Então o príncipe, vamos imaginar que ele morava nessa casa. E o rei, o pai dele, havia passado desta já para o outro plano astral. Deixou o corpinho aqui e foi. E ele ia ser o rei, o próximo rei. Só que, de acordo com as leis daquele país, imaginário da nossa história, ele tinha que casar para poder ser rei. Aí, o que ele fez? Então, vou fazer, para ficar divertido essa história, uma coisa meio à la Disney. Vamos fazer uma competição. Eu vou fazer uma competição
E a moça que ganhar a competição, eu vou casar. Então uma das senhoras que trabalhava no castelo, uma senhora humilde, a camponesa era apaixonada pelo príncipe desde pequenininha. E ela disse: ai mãe, vai ter competição, eu não vou ganhar, mas eu vou participar. E ela foi no dia em que o príncipe chamou todas as moças para anunciar o que seria essa competição. E neste dia ele deu uma semente para cada moça que ali estava. E disse: vocês vão para casa e vocês cultivem durante 6 meses esta semente. E vocês vão voltar daqui 6 meses. E eu me casarei com a moça que tiver a flor mais bonita, cultivada a flor mais bonita. Imagina, né? Então a mulherada foi para casa comprar, foi para o Home Depot, comprou aquele potinho para pôr, né? E vai e tal, histérico e que seja. E deu 6 meses, a mocinha desesperada camponesa, porque ela tinha plantado a sementinha dela e nada, gente. Ela regava, ela rezava, ela fazia e nada, não nasceu nada. Então ela pegou o vasinho e disse: bom, eu vou até o final com essa competição. Pegou o vasinho dela no dia, com aquela cara de derrota, entrou no grande palácio e ficou na filinha, com o potinho dela, sem florzinha. Ela olhou aquela mulherada bonita, sabe? Com aquela roupa que não compraram na Ross, você vê que comprou em outro lugar. Toda arrumada, com aquele pote de flor bom, né? Não é daquele senhor que vende na van, aquela flor boa, assim, bonita. Ela falou: mas pelo menos estou bem com a minha consciência que fiz o melhor que pude. E o príncipe veio com toda aquela carinha de malandrinho dele e começou a olhar e passou na fila, passou. Olhou todas as flores. Chegou no final e falou, apontou para ela e falou: me casarei com esta. Daí o pessoal ficou muito bravo, né? Falou flor para todo quanto é lado. Mas como? Ela não tem nem flor. Daí o príncipe explicou: eu dei para vocês sementes estéreis. Estéreis, está errado em português, gente? Tá certo. Infrutíferas. Tá certo? Que não nascia nada, pronto. Não dava para nascer nada. Então, não vou desistir. Então, ele disse: vou casar com essa, que essa aqui é a mulher verdadeira, a pessoa verdadeira. Então, porque na verdade, o que a gente mais quer? A gente não quer o verdadeiro. Pergunto para você, a gente não quer a verdade. Tanto que, aliás, a verdade, a gente nunca, de amigo é difícil, né? A verdade geralmente vem de quem não gosta muito da gente. Por isso que quem não gosta muito de você, quando a pessoa está falando, presta atenção, porque vai ter algumas coisas que vai dar para aplicar, né? Porque a gente tem uma dificuldade de falar certas coisas para quem a gente gosta, né? Então nós vamos falar agora um pouquinho da Grécia. Adoro também a Grécia Antiga. Então, Sócrates, aquele homem ateniense que mudou a história da humanidade, porque antes de Sócrates, e os espíritos dizem que Sócrates foi o precursor do espiritismo, da ideia, né? Ele já começou a cultivar a ideia do Cristo. E antes de Sócrates, os filósofos analisavam o mundo, eles viam fora a natureza. Com Sócrates, com a sua ideia, com as suas teorias, o homem começou a olhar a quê? A si mesmo. Então Sócrates, ele foi um dos mensageiros divinos que nos trouxe uma forma, uma maneira de analisar o quê? O que nós estamos falando hoje, gente? A verdade. A verdade. Obrigada. Só que existiam na época os sofistas. Vocês sabem quem eram os sofistas? É o cara que faz surf? Surf não. Não é surfista. Não é surfista. Sofista. Então, quem eram os sofistas? Os sofistas, eles eram também filósofos, mas eles eram pagos. E era um grande show. Juntavam-se as pessoas naquela arena. Os sofistas entravam assim com aquela roupona, né? Toda branca, aquela coisa toda.
E eles vinham discutir um assunto, e ficavam dois, e discutiam. E quem tinha o melhor argumento vencia. Imagina, então era aquele bate-boca e o show. Só que os sofistas, eles não se preocupavam com os fatos, com a verdade. Era considerado verdadeiro o argumento que vencia. Não, isso é daquela época, não acontece hoje mais essas coisas. Os advogados, coitados, já jogam os advogados embaixo do ônibus, é incrível. Então, e Sócrates, para o desespero dos sofistas, chegava feioso, porque Sócrates era um indivíduo não muito atraente. Vocês sabem que na Grécia Antiga, em Atenas, a aparência ela era muito valorizada. De novo, algo que só acontecia naquela época. Hoje não tem nada a ver. A gente é bem, né, evoluído, desligado dessas coisas de aparência. Então ele chegava e ele começava a fazer o quê? O que é a maêutica? Sabe o que é maêutica? Maêutica vem da palavra de dar parto. Porque a mãe de Sócrates era parteira. Então ele deu o nome desse método em homenagem à sua mãe de maêutica, porque é um processo, as mulheres que já deram luz, sabem, é um trabalho, isso que chama trabalho de parto, porque é um trabalho. Então ele comparou a ideia de dar à luz à ideia dos pensamentos, como nós estamos pensando, raciocinando, porque é um trabalho. Então, o que Sócrates fazia? Ele questionava as coisas, os conhecimentos, as verdades da época. E questionava o conhecimento de quem? Dos sofistas. Isso perturbava? Nossa! Porque ele fazia o povo pensar. E não existe nada mais perigoso do que pessoas que o quê? Que pensam. Existe algo mais perigoso do que pessoas que pensam? Para o status quo, não. Por isso, o que aconteceu com Sócrates? Quem lembra? Quem estudou? Se culta nele. Ele foi condenado por deturpar e levar a juventude da época a um mau caminho. Claro, né? Ele estava fazendo que a juventude questionasse as verdades estabelecidas na época. Até trouxe um chart que eu acho super bonitinho para vocês. Que ele fala, que é engraçadinho. Chegou o momento de nossos diálogos, que era a hora que o Sócrates falava, né? Sim, Sócrates! Daí o outro fala, ótimo, agora é quando ele nos faz perguntas que mostram como somos imbecis. É a parte que eu mais gosto. E usando essa palavra imbecis, não querendo ofender ninguém, mas é que diz, ele lembra que ele foi o que disse, quando os filósofos, os pensadores da época que detestavam, e ele foi desafiado, e eles foram ao oráculo de Delfos, e a fazer uma pergunta, quem é mais ou menos aquela de Disney, de novo, estamos em Orlando, então, não tem aquele espelho meu, quem é a mulher mais linda do que eu do reino, né, da bruxa má, mais ou menos assim, eles foram no oráculo e falaram, oráculo meu, existem homens mais inteligentes que a gente? E o oráculo disse, o que o oráculo responde? Ah lá, espelho? Hã? Sim, Sócrates. E o que eles fizeram? Vamos correr para Sócrates e vamos falar para Sócrates. Chegaram a Sócrates e falaram, vamos ver o que ele vai falar, vamos ver se vai faltar com humildade. E eles disseram para Sócrates, Sócrates, o oráculo de Delfos nos disse que você é o homem mais sábio da Grécia. Daí Sócrates olhou para eles e disse, sou, talvez seja. Daí eles, olha, está faltando com humildade, porque ele pregava as virtudes. Daí ele falou, porque eu sou o único que sei que nada sei. Que chato, né?
Então, Então, o processo de pensar tem que ser uma maêutica, o processo de questionar, para nós chegarmos o quê? A verdade. E os sofistas, eles usavam uma teoria, que é a teoria de um outro filósofo, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Vocês concordam com essa frase? O homem é a medida de todas as coisas. Hã? O que acontece se o homem é a medida de todas as coisas? Daí a verdade se torna o quê? Relativa? Subjetiva? Porque nós não somos iguais. Somos iguais? Não. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, a verdade, ela vai se adequar a quem? A mim. Ela é subjetiva. E eu digo a vocês, a verdade subjetiva, então quer dizer que na verdade não existe verdade? Porque se a verdade ela é de cada um, ela não existe. Então, se ela é subjetiva, ela é relativa, ela não existe. Tem um problema com isso? Hã? Tem um problema com isso? Tem. Tem um problema com isso. Porque daí como a gente sabe quem é que está certo? Não é? Então a pergunta que lhes faço, já que nós estamos indo contra Protágoras, que é outro, né? Aliás, a Grécia, a espiritualidade mandou tanta coisa pra gente naquela época, fomos bem abençoados. Então, como sabemos se algo é verdade? Como você sabe que algo é verdade? Hoje. Os fatos. O que a gente faz com os fatos? Pesquisa. O que mais? Analisa. Quando essa verdade é universal, por exemplo, a expressão 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. As verdades matemáticas. As verdades matemáticas são incontestáveis, então não vamos trazer a matemática para esse... Porque a matemática, ela é uma ciência exata. Então, a matemática, ela não tem espaço para relativismo, né? Então, o filósofo alemão Edmund Husserl, desculpa a pronúncia se está errada para quem é alemão ou sabe falar, desculpa, não queria ofender ninguém. Vai dizer que a verdade se dá através dos fenômenos que são observáveis, perceptíveis e sensíveis. Vocês concordam com ele? Sim, concordam. Vocês falaram que vocês analisam fatos, vocês observam. Então, vocês se analisam fatos. Então, vocês estão observando, percebendo, sentindo. Correto? Tá. Dá uma olhada, não sei se vai dar o mesmo efeito. Olha esse aqui. Olha para essa tela. Sim, aquele olhão parado, vidrado, quando vocês estão com fome, sabe? Aquele olhão assim. Estão olhando? Tá parado ou tá mexendo? Tá mexendo? Tá mexendo ou tá parado? Tá mexendo? Então, tá parado? Tá mexendo? Tá parado ou tá mexendo? Tá os dois? Então a verdade é o quê? A verdade é relativa? Então ela tá parada ou tá mexendo? Tá mexendo? E tá parado? Então como é que a gente faz? Então vocês falaram pra mim. Cada um tem a sua verdade. Ah, Daniela, mas espera, então não existe verdade. Se cada um tem a sua verdade. Tá vendo uma coisa ali. Depende do ponto de vista. Vocês olharam, mas de ponto de vista, então quer dizer que a verdade ela varia. Vocês falaram que usam os sentidos para dizer o que é verdade. E agora? Tem que negociar. Daniel, depois você conversa comigo, Daniel. Aqui. Esse homem está de frente ou de lado? De lado, de frente, de lado? Os dois? Então a verdade é que ele está meio. Agora essa aqui, vamos brincar com essa. Vamos lá, gente. Não sei se vai funcionar, que funciona no meu computador. Não sei se vai funcionar agora na tela.
Mas fica olhando com aquela carona vidrada. Lembra nos anos 90, quando tinha aqueles 3D? Que dava uma raiva, que tava todo mundo enxergando, você não enxergava. Daí você começava a mentir. Olha lá, o oposto da verdade, você falava, você viu? Vi. Viu nada, é que você não queria ficar para trás. Os primos todos estavam vendo. O que estava de errado? Chegava a vesgar depois, não conseguia ver. Olha no dot, olha naquela bolinha preta ali, já. Fica olhando, gente. Olha ali naquela bolinha preta. Não pode piscar, pelo amor de Deus, depois vai processar o centro que envesgou por causa da palestra. Vai. Então bem ali focados? Vamos ver se funciona. Continua olhando. Tá colorido? No começo estava colorido? Agora ela tá ficando preto e... Olha direito, pisca agora, olha lá. Preto e branco. Depois em casa vocês fazem essa que funciona melhor. O negócio fica colorido, mas era preto e branco. Por que eu fiz isso com vocês? Porque eu me divirto quando eu faço isso com vocês. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é que não podemos somente contar com o quê? Com os nossos sentidos, porque eles podem nos enganar. O que a gente precisa além dos sentidos? Eu vou trazer outro grego para vocês. Hoje é o show dos gregos. Vou trazer Aristóteles, que foi aluno de Platão. Mas ele não nasceu em Atenas. Ele não nasceu em Atenas. Isso para ele era tratado diferente, que naquela época eram discriminados os filósofos que não tinham nascido em Atenas. E Aristóteles, homem muito sábio, que também uns mensageiros divinos, que nos ensinaram a questionar, a pensar, ele diz que a filosofia do senso comum, que é o realismo. De acordo com o realismo, podemos conhecer a verdade por meio do intelecto e dos sentidos. Vejam só, o que a gente tem que usar também? Ai, que dor. Ai, que dor, né? O intelecto. O que é o intelecto, gente? Tem que pensar. Desde que ambos trabalhem corretamente em conjunto, como as lâminas de uma tesoura. Aí eu trouxe a tesoura. Para ajudar, para desenha, sabe aquele do desenho? Então, por quê? Se a gente só observar algo e não raciocinar, não usar a lógica, vocês quando estavam olhando aqueles círculos mexendo, vocês usaram a lógica, vocês sabiam que o quê? Que não estava mexendo, que era uma ilusão de ótica. Então não foi só a visão, foi também o raciocínio, o intelecto. Vou fazer um teste, outro, para ver se vocês estão bem raciocinando. E para vocês verem como acontece o processo de raciocínio, mesmo que algo é apresentado como verdade. O que vocês acham desse? Mata ou não mata? Mata não. Mata ou não mata? Eu não morri. E nem mastruz com leite, né? Também não, eu tomava todo dia. Eu sei. Mata não. Baiano toma mastruz com leite. Mata ou não mata? Não. Por quê? Brincadeira, gente. Mas é gostoso que é domingo, né? Por que não mata? Por que vocês sabem que leite com manga não mata? Porque você já bebeu e não morreu. Você bebeu leite, você comeu manga e você não morreu. Desde que a avó não descobrisse. Desde que a avó, porque daí a avó te matava, mas era diferente, né? Porque era aí a avó que matava. Tá bom. Outro, para vocês verem o processo de raciocínio. Não é porque alguém disse para você que aquilo é verdade que você vai o quê? Acreditar. Aceitar. É? Isso vale só pro leite com manga? A sandália de Deus virada da minha... Aqui! Achou que ia deixar essa de fora? E essa aqui? Quem até hoje? Tem gente aqui que tem cara que desvira o chinelo. Ai, minha mãe vai morrer. Ah? Ana, desvira. Quem desvira chinelo? Olha lá, uma pessoa. Olha o pessoal se entregando. Mas vocês sabem que não é verdade, não sabem? Mas aquilo bate dentro da gente, que você vê e fala assim, a mãe morre, vai que isso dá certo hoje e a mãe morre. E se a mãe já desencarnou, então, mas continua fazendo. Mas vai que a mãe, né? Acontece alguma coisa lá no plano espiritual com a mãe. Daí, né, a mãe encarna, é o contrário, você está dizendo. Não, mas é uma coisa que dá a gente, não é? Tem vários...
E a gente sabe que não é verdade, mas nos move, não nos move? Sim. Por que eu trouxe isso pra gente analisar? Porque imagina as coisas que nós somos ditas pela mídia, pela sociedade, pela família, por quem seja, que nos move e que não são verdades, não fazem parte da realidade, mas ditam como vivemos as nossas vidas. Já pensaram nisso? Ai, que medo, né? Mas não tenha medo, é processo, por isso que a gente está em evolução. Se estivesse pronto, não precisava do mundo. Então, o que é a verdade? A verdade é a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade, que vem do latim veritas. Veritas refere aos fatos que foram. Então, coisas que já foram, que aconteceram, é o veritas. Mas o dicionário nos fala também da realidade. Eu trouxe aqui, por que pra gente é difícil essas análises? Porque pensar é o quê? É difícil. E o Henry Ford, ele fala que eu trouxe essa frase interessante, que ele fala, pensar é o trabalho mais difícil que existe. E essa é provavelmente a razão porque tão poucos se dedicam a ele. Não é? Eu estou perguntando, como é que está aí na vida de vocês? Como é que tá? Vocês estão pensando? Ou vocês compram tudo pronto? Eu trouxe essa foto de Jesus, que é muito linda, eu gosto dessa pintura dele. Porque não tem um homem que desafiou mais o status quo do que esse ser, o Cristo, né? O ser mais elevado do nosso, que a gente a Terra conheceu. Ele desafiou as verdades da época, não desafiou? E o que aconteceu com ele? Como aconteceu com Sócrates? Ele morreu, ele foi assassinado. Porque Jesus, ele veio trazer o que? Foi o primeiro fazer a gente o quê? O pessoal? Pensar. Não foi? Ele começou a questionar tudo. Questionar o clero da época. Os doutores da lei queriam morrer com Jesus. Aí Jesus não deu bola para os preconceitos da época. Sentava com as prostitutas, com os publicanos e conversava com eles de igual para igual. E o que ele trouxe para a gente? Verdade. O que Jesus trouxe? Jesus trouxe a verdade. Por isso que, e essa verdade que eu falo é diferente da verdade dos fatos. É o mesmo processo de análise, mas ele fala da verdade, da realidade, da verdade absoluta. Daqui não existe relativismo, ela existe. E João disse que essa frase famosa, conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. Quem quer ser livre? Todos nós. E por que a verdade que Jesus trouxe, essa verdade, ela liberta? Ela liberta do quê? Os preconceitos. Do que mais? Dos julgamentos. Por que isso traz? Dor. Quando ficamos livres da dor. Da dor de querer, achar que os nossos quereres são os importantes. Nós achamos que sabemos mais do que Deus, né? Porque nós rezamos o Pai Nosso, né? Que seja feita a sua vontade. Daí no final, Deus faz isso, assim, assim, assim para mim. A gente acabou de falar que seja feita a sua vontade, daí a gente dá uma lista para Deus como a gente quer que aconteça. Veja o contrassenso, porque você não está pensando. Se estivesse usando o raciocínio, não podia nem fazer dessa forma a oração. Em grego, a aletheia se refere às coisas que são. Essa é a verdade do Cristo. Isto é, o que elas foram e sempre serão, tais como se manifesta a quem? Ao nosso espírito. Jesus
nessa célebre passagem, quando ele está frente a frente a Pilatos, o líder romano, ele é questionado. Porque Jesus, como ele trouxe a verdade, ele teve que negar todas as mentiras da época. Não? Ele negou as mentiras da época. Ele foi e Pilatos olhou para Jesus e perguntou para ele: o que é a verdade? E o que é que Jesus respondeu? Quem lembra o que Jesus respondeu? Alguém lembra o que Jesus respondeu? Ainda bem, porque Jesus não respondeu. Estava vendo quem ia trazer a flor no potinho. Flor no potinho, hein? Vocês passaram esse teste. Todo mundo pode almoçar na cantina, se quiser, vai ter que pagar $10, né? Exatamente. Então, Jesus não respondeu. Porque o que aconteceria se Jesus respondesse o que era verdade para Pilatos? Pilatos no mínimo ia dar uma desmaiada, né? Porque não tinha condição de revelar àquele homem a verdade. Não ia fazer bem algum para ele. Ia cegá-lo, machucá-lo, feri-lo. Como Jesus nos revelou as verdades? Através do quê? De parábolas. Porque é o que a gente aguenta. Daí nós vamos interpretando a nosso modo. Conforme nós vamos evoluindo, vocês podem ver, já tiveram a experiência de ler uma parábola, um livro, e depois ler de novo? Parece que vocês estão lendo um livro totalmente diferente. Já aconteceu isso com vocês? O livro mudou? O livro mudou? Alguém foi lá? Não? Alguém foi lá de noite e só para zoar, brincar com você, mudou o livro? Não. Quem mudou? Nós mudamos, nós evoluímos. Então a verdade, ela vai se revelando. E Jesus, para não ferir, em toda a sua sabedoria, para não nos ferir com a verdade, porque ela já escutaram? A verdade cega, por isso que ela tem que ser dada aos poucos. Chico tem aquela frase bonitinha, como é que é? A fórmula da verdade, eu não lembro bem como é que era. A receita da verdade. Porque ele diz que tem que ser com um balde de amor e uma gota de verdade. Né? Para nós podermos entender. Trouxe o véu de Maia. Já escutaram falar do véu de Maia? Do hinduísmo? Não? Bom, essa teoria, esse conhecimento está nos Vedas. Os Vedas são livros que fizeram a base do hinduísmo, que os historiadores dizem que tem mais ou menos mais de 4.000 anos. E dentro dessa sabedoria dos Vedas, eles falam de Maya. Maya seria, são todas as analogias, né? Porque não existia a psicologia, então assim era a forma que, mais ou menos como na mitologia grega, de se falar dos arquétipos, assim eles explicavam através dos deuses. E a deusa Maya seria a deusa da ilusão. E ela teria jogado um véu em cima de Brahman, que é o deus da realidade. Então hoje os humanos, os homens encarnados, não conseguiriam enxergar totalmente a verdade. Então vejam que já se tinha esse conhecimento, nós já tínhamos contato, esse conhecimento já era disponível à humanidade 4.000 anos atrás. Acho que o sentido, quando nós usamos os nossos sentidos, nós não temos acesso a toda a realidade. Quando Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ele era um com o Pai, o que Jesus estava nos dizendo? Que ele já conhecia o quê? Ele já tinha acesso à verdade. E Plotino, outro também, grego, ele diz que o conhecimento do Uno não vem por meio da ciência e do pensamento, mas através de uma presença imediata e superior à ciência. E Plotino é um dos pensadores da linha platônica, ele veio depois de Platão, que ele traz as teorias que são bases das religiões, do Islã, do próprio cristianismo, mesmo também uma parte do judaísmo, que ele fala do da alma, esses conceitos ele nos trouxe. E ele fala que para entender a verdade não é com os nossos
essa verdade superior, a verdade absoluta, não é com sentidos. E Jung, ele diz, Jung psicólogo, também era professor, ele era professor do... Ih, agora me falhou, quem é? O Freud, ele era professor do Freud, não, Freud, ele era aluno do Freud, e chegou uma época que o Freud ficou muito materialista para o gosto dele, e eles se dividiram, e ele seguiu os seus estudos. E hoje a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, expositor espírita, que estudou no plano espiritual muito as teorias junguianas, ela trouxe a série psicológica, né? Que nós vamos ter um estudo aqui na casa sobre essa série psicológica. E deste livro que o Divaldo tem, ele psicografou um livro do Joana que se chama Em Busca da Verdade, e ele diz, e tem essa passagem do Jung, que dentro da alma, desde suas origens primordiais, Jung disse, tem havido um desejo de luz e uma ânsia incontida para debelar as sombras primordiais. A noite psíquica primordial é hoje a mesma que a de incontestáveis milhões de anos passados. Vejam só, a gente ainda não despertou. O anseio pela luz é o anseio pela consciência. E essa luz e essa consciência que nos despertará totalmente para o quê? Pela verdade absoluta. Então, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como funciona, o que a gente vê hoje, o que a gente percebe, então nós percebemos o quadrado ou percebemos o quê? A humanidade hoje encarnada na Terra, e mesmo desencarnada muito perto de vibração, hoje nós conseguimos entender pelo nosso estágio de evolução somente os reflexos da verdade. Mas conforme nós vamos evoluindo, nós conseguiríamos absorver a verdade absoluta. Quando nos tornarmos Cristos também. Olha que coisa chique, né? Que as pessoas, a gente está bem que Jesus, lembra que Jesus disse que tudo que ele fez, nós poderíamos fazer. E ainda ele foi mais humilde, que ele falou que a gente podia fazer o quê? Mais que ele. Então nós vamos nos tornar Cristos. Estamos no começo dessa jornada. E Joana diz que o prosseguimento da inteligência e do pensamento, além da esfera carnal, representa o mais extraordinário sentido existencial, pelo abarcar de todas as expressões das emotividades dos outros demais sentimentos. E ela termina este livro falando, sabe do quê? Quem arrisca? Ela fala da morte. Porque quando desencarnamos e somos deparados com a realidade espiritual, o que acontece conosco? Mexe, desperta para alguns. E para terminar as nossas reflexões do dia, eu trouxe para vocês uma poesia que, na verdade, é uma amálgama. É do Renato Russo, para as pessoas jovens, faz um Google depois, quem é? Renato Russo, ele foi muito da minha época, Renato Russo. E ele, lembrando a Jesus, que Jesus, ele escutava todos, porque às vezes a gente tem aquela coisa de discriminar. Mas vai falar do Renato Russo dentro do centro espírita, ele não era roqueiro, né? Todos nós temos algo bom a trazer, não é? Com certeza. Todos nós, ninguém aqui, ele teve vários conflitos pessoais, como temos todos nós. Mas ele também trouxe um pouco de luz e sabedoria. Então nós precisamos, com nossa lógica, né, conseguir enxergar, com o nosso coração, conseguir enxergar a beleza. E ele trouxe a beleza. Posso pôr um vídeo? Posso? Deve. Ai, obrigada. Então, essa música, ela é uma amálgama, é uma junção de dois poemas lindíssimos. Primeiro, um poema que está no Evangelho, Paulo de Tarso. Para mim, pessoalmente, a coisa mais bonita que Paulo escreveu. O segundo, de um poeta português, todo português tem orgulho dele, que é Luís Vaz de Camões, que também é um dos poemas mais bonitos, pessoalmente, que
que Camões escreveu. Então, eu quero que vocês, se possível, curtam essas palavras, porque às vezes a gente fala, escuta, e a música junto, ela ajuda a gente a despertar. Né, Rodrigo e Dani? Ai, gente, que pânico que não tá aparecendo. Rodrigo ajuda. Deixa eu ver. Show. Gente, em casa eu clicava e o negócio aparecia, mas obviamente aqui não dá. Google. Vamos no Google. Ah, não, acho que, peraí, Rodrigo, vamos ver se funciona, se não dá. Era, qual que era? Monte Castelo, né? Castelo. Será que tem uma com a... Você botar com legenda. Tem com a letra? Tem Cadê? ali embaixo, Cadê? ali também. Mas é que eu ali, não- ó. Esse Monte aqui? Castelo. Aqui? Não. Aqui. Uma Aí, das de duas. cima. Tá, vamos ver. Aumenta aí um pouquinho. Aí, vou deixar vocês continuar todos. Que falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que quem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então vemos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda se eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos.